Estamos de volta, programa Escola Bíblica, hoje, terça-feira, seja bem-vindo, programa inédito. E essa semana a gente está falando sobre os revelados no livro do Apocalipse, os vitoriosos, aqueles que venceram pelo sangue de Cristo Jesus. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns desafios que os vencedores enfrentarão. Você sabe que não é fácil ser um cristão hoje em dia, mas Deus tem uma vitória ao final. A gente vai entender um pouquinho dessas lutas, mas vale a pena você continuar lutando, enfrentando e se tornar vencedor. Espero você bem rapidinho, a gente volta já. Estamos juntos mais uma vez, esse é o programa Escola Bíblica junto com você. Aqui estamos apresentando sempre temas diferentes da Palavra de Deus. São várias temporadas e a gente está na temporada Apocalipse, o fim revelado. Até o finalzinho do ano de 2021 a gente vai estudar vários temas do livro do Apocalipse. Sabe por que a gente escolheu esse tema? Nós escolhemos porque a gente sabe que nós estamos vivendo num momento que é importante a gente se preparar. Quando a gente olha ao redor, quando a gente percebe os desafios que esse mundo tem enfrentado, desafios morais, desafios relacionados à família, questões proféticas que já estão se cumprindo e a Bíblia apresenta também, a gente entende que esse é o momento da gente estudar esse tema junto com você. Então, alguns temas semanais a gente tem apresentado de maneira mais prática, outros a gente tem apresentado de maneira mais profética também, e você e eu vamos aprendendo juntos esses temas. O tema dessa semana é os vencedores revelados, tá? A Bíblia revela quais são, quem são, pelo que passarão os vencedores e qual a recompensa final. E para isso a gente está trabalhando esse tema, os vencedores revelados, afinal de contas o tema geral da temporada é Apocalipse, o fim revelado. E a gente está estudando o livro do Apocalipse aqui. Daqui a pouquinho eu vou responder uma pergunta aqui, porque nós estamos abrindo espaço para você agora interagir com a gente de uma maneira ainda mais intensa, tá? Você pode assistir a gente através do Facebook, você pode assistir a gente através do Instagram, tá bom? Através do YouTube também. Você pode seguir o nosso Instagram, o GC vai ficar... A equipe do GC vai ficar até com muita informação aqui, mas você está vendo, é YouTube da Novo Tempo, você pode assistir pelo Facebook, você pode mandar mensagens e perguntas também através do WhatsApp. Está vendo esse celular que está na minha mão aqui? Daqui a pouquinho a equipe vai dar uma olhadinha e eu também vou dar uma olhadinha. Você pode mandar sua pergunta e vai chegar aqui nesse número, tá bom? Se você tem uma pergunta com relação ao tema da semana, tá? Então, esse é o número do telefone para você entrar em contato com a gente. E o último recado é o seguinte, você que quer estudar mais a Bíblia, você que quer ter materiais à sua disposição, é sempre bom. Eu vou mostrar duas coisinhas para você. A primeira delas, deixa eu tentar chegar mais perto aqui e vou mostrar nessa câmera. Será que dá para a gente mostrar? Tá vendo? Tá meio, de repente, desfocado um pouquinho, mas aqui é a capinha do Apocalipse, o fim revelado, tá bom? Só para você ter uma noção, se você entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, que é esse número aí, a gente vai enviar para você um arquivo com esse estudo no seu próprio celular. Então você pode enviar para a gente agora, dizendo, quero estudar o livro do Apocalipse, quero receber o estudo do Apocalipse, e a gente vai encaminhar para você, então, esse estudo aí, tá bom? Ou esse novo estudo que é sobre o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. O mesmo número do celular, do WhatsApp, você pode receber aí. Eu acho que vai apresentar um destaque agora. Agora sim, aqui, ó. Você pode ver e receber na sua casa também esse estudo bíblico, que é lançamento aqui da Novo Tempo. É o mesmo WhatsApp, é só pedir, tá bom? Vamos orar e vamos estudar um pouquinho sobre os vencedores revelados. Bondoso Deus, mais um encontro nessa semana, tanta gente querida, tanta gente que se sente derrotada, mas coloque no coração dessa pessoa, nesse momento,
a esperança, o conforto, a paz e a certeza da vitória no final. Nos colocamos em tuas mãos, orando em nome de Jesus. Amém. Ontem a gente estudou sobre um Deus que prometeu que faria o ser humano vencedor, e Ele fará. Nós até usamos uma palavrinha, né? Farei, né? É muito usada na Bíblia, Deus dizendo farei, porque Ele cumpre a promessa. A gente mencionou que o livro do Apocalipse ele descreve algumas recompensas a esses vencedores, que a gente vai apresentar no finalzinho dessa semana, as recompensas finais. Bem interessante. E apesar de Deus ser perfeito, e apesar de Ele não gostar do pecado, o pecado é repulsivo para Deus. Por quê? Porque o pecado é contra o caráter de Deus, o mal é contra o caráter de Deus, o mal ele destrói o ser humano, o pecado destrói o ser humano, e tudo isso faz com que Deus rejeite o pecado. Apesar de Ele não gostar, Ele mostra a compreensão dEle, a ternura dEle para com o ser humano pecador e fraco. E é por isso que só pela graça dEle, somente pela graça de Cristo Jesus, Ele fará vencedores. Deus sabe das limitações que nós temos. Deus sabe das nossas lutas, das nossas sequelas que o mal deixou em nós. Como é que Deus vai transformar pessoas, muitas vezes destruídas, em vitoriosos? Você poderia dizer para a gente aqui qual é a sua sequela na vida? De repente, uma criação mal sucedida, né? Fruto de um relacionamento entre pai e mãe conflitante, conflitoso, seja como for. De repente você é fruto de um abandono, de um casamento mal sucedido, você é fruto de sonhos que não foram realizados, mas Deus vai transformar cada pessoa, cada situação dessa em vitória no final. E no momento que João, que escreveu o livro do Apocalipse, começa a falar sobre os vitoriosos, ele começa a ter as visões do livro do Apocalipse, ele mesmo conta as seguintes palavras. Apocalipse capítulo 1, ainda falando sobre vitoriosos. Diz assim: quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Deus sabia que João era fraco. Ele conhece a fraqueza de João, conhece as nossas fraquezas também. E ele nos levanta. E ele levanta derrotados e transforma em vencedores. Ele perdoa pecadores e transforma em vitoriosos. Então, ele usa um homem que se sente fraco para dizer para homens e mulheres que somos nós, que temos as nossas limitações também, que nós seremos vencedores. Se a gente vai até o capítulo 2 do Apocalipse, verso 24, diz assim, vamos ler o próximo verso aqui. Vamos em frente. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Olha só, Deus está dizendo para a igreja de Tiatira, que é uma igreja que nós já estudamos aqui no livro do Apocalipse, e traz uma mensagem para nós também. Que Deus não lança mais peso sobre a igreja, mais peso sobre os seus filhos, mas Ele fortalece nos momentos difíceis para que a gente seja vencedor. Os pesos que a gente sofre aqui, vou até abrir um parênteses, tem muita gente que fala assim, olha, Deus ele coloca um peso sobre aquele que desobedece, Deus ele condena, aponta o dedo. Não, quando a gente lê as profecias do livro do Apocalipse, a gente vai até a igreja de Laodiceia, a gente não vê em momento nenhum Deus acusando, Ele aconselha. Deus não coloca mais carga sobre nós. Ele aconselha no meio dos nossos erros e Ele transforma esses derrotados em vencedores. Apocalipse 3, verso 10, olha o que diz aqui. Apocalipse 3, verso 10 diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. E aí a gente já começa a entrar no ponto de hoje aqui. Nós estamos falando sobre vitoriosos, mas a gente está falando também sobre uma palavrinha que surgiu aqui, provação.
aquele que é fiel a Deus, ele é provado. Já percebeu isso? Eu não sei se você é cristão, se você não é. Se você não é cristão, se você é uma pessoa que não tem uma compreensão da Bíblia, está estudando apenas... A verdadeira visão da Bíblia não é de fiéis a Deus que não passarão por problemas. Eu me lembro até, aconteceu um fato interessante, né? Com meu avô, quando ele era, isso há mais de 80 anos, uma filhinha dele faleceu, né? Irmã do meu pai, ainda bebê, e a sogra do meu avô, a minha bisavó, falou para ele, ó, viu, você foi mudar de religião, tua filha morreu. E ele respondeu assim, firmemente, respeitosamente, mas firmemente, falou assim, se a senhora mostrar para mim uma religião que ninguém morre, eu vou para essa religião. Porque nesse mundo, o fato de você se tornar um cristão não garante que você não vai sofrer. Muita gente prega isso, né? Prega só as bênçãos, o lado bom, mas não. O que a Bíblia diz é o seguinte, que os vitoriosos alcançarão a vitória ao final, mas Deus vai fortalecer os fiéis nos momentos difíceis. Eu quero contar para você uma história bem curiosa aqui, que ela traz uma representação do quanto a vida é sofrida. Eu acho que ninguém melhor do que você para concordar comigo que vale a pena viver, é uma bênção a vida, mas nem sempre é fácil, não é verdade? Então, o pescador de Hemingway, é mais ou menos isso, o Hemingway, serve de ilustração para mim e para você. Algumas lutas que algumas pessoas enfrentam. Quero mostrar para você aqui o pescador que eu menciono. Ele com um peixe ao lado ali, um grande pescador, né? Não é história de pescador, é real, tá? O grande escritor, ele teve uma morte trágica há muito tempo, ele deixou algumas obras. Ele, que era um pescador, escreveu uma obra que tinha o título desse livro aqui. Vê se você consegue ver comigo. O Velho Mar. E eu quero ler uma parte com você, depois eu vou explicar um pouquinho para você entender onde a gente quer chegar. Nela, o autor conta a história de um velho pescador de Havana, está escrito pecador, mas pescador, que depois de 84 dias sem pegar nada significativo, tenta mais uma vez. Imagina, que luta, né? Pescando ali. Parte para o mar e depois de 3 dias sem dormir, comendo peixe cru, tomando água da única garrafa que tinha levado com ele, ele consegue fisgar o maior peixe que já tinha visto na sua vida. Era tão grande que não conseguiu colocá-lo dentro do barco. Olha só, é a nossa vida, né? Desafios, lutas, e às vezes a gente viu uma... É agora, vai dar certo agora. E ele viu um peixe grande. E aqui há uma imagem desse peixe representado na história, né, no livro. Então diz assim que ele prendeu no barco aquele peixe, começou a viagem de volta. Não dá para colocar dentro do barco. Ele prendeu, amarrou e foi indo e puxando o peixe. Mas o sangue que saía das feridas do peixe começou a atrair tubarões. E ele começou a ver que a pesca dele estava sendo atacada, que o grande peixe dele estava sendo atacado. Ele decidiu enfrentar os tubarões. E aí você vê mais uma cena ali, dele atacando, uma representação no livro, né? Com uma faca, ele conseguiu matar alguns tubarões, enfrentar, mas o número crescia cada vez mais sangue, e o velho chegou à praia com apenas o esqueleto, cansado, né? O esqueleto do peixe, não tinha mais nada, os tubarões já haviam comido toda a carne do peixe, destruído. Por que eu contei essa história, que é uma ilustração, uma história de um livro, né? Que a nossa vida é assim, e não podemos desanimar. A gente sonha, a gente conquista, a gente imagina, e muitas vezes a gente, depois de tanta luta, a gente não vê o resultado. A gente vive numa época cheia de temores, de provas, não é fácil. Eu quero daqui a pouquinho trazer alguns textos da Bíblia que mostram os desafios que o vencedor do final enfrenta hoje. Que você que vai ser um vencedor, na verdade você já é um vencedor em Cristo Jesus, nós já somos. A recompensa vai ser dada no final. Mas enquanto isso, nós teremos uns desafios. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, tá bom? Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já.
Estamos de volta ao programa Escola Bíblica, apresentando para você o tema dessa semana, o vencedor revelado, ou os vencedores revelados, aqueles que serão vencedores e estão descritos ali no livro do Apocalipse. Você quer ser vencedor? Então vamos estudar o tema. Só que hoje a gente está falando um pouquinho sobre os desafios que aqueles que permanecem fiéis a Deus enfrentam e enfrentarão também, tá bom? Eu quero só lembrar você que durante a semana a gente está apresentando cada semana um tema e você pode fazer a sua pergunta se você quiser através do WhatsApp, tá? Está na tela aqui. Inclusive alguém fez uma pergunta, uma telespectadora, o nome dela não tem o nome, mas é 38, a Vanusa, DDD 38, é a região, imagino, será que é Minas, Espírito Santo, alguma coisa assim, imagino que seja. Mas vamos lá, ela pergunta o seguinte, relacionado ao tema da semana sobre vitória, né, o vencedor, e eu mencionei que o vencedor é aquele que vai ser salvo. E ela pergunta o seguinte, pastor, o vencedor, o salvo, é pelas obras ou pela fé? Uma pessoa, eu vou rapidamente para a gente voltar no tema aqui, tá? Então tem a ver com a pergunta da semana. Então ela pergunta se é salvo pelas obras ou pela fé. Na verdade, eu vou ler apenas um texto, apenas mencionar, depois você pode ler com calma aí. Eu não vou nem projetar e nem ler na Bíblia, mas se você procura João 1, verso 14, se você também, Romanos 3, verso 24, você vê que a salvação ela é pelas obras, não é nem pela graça, não é pelas obras, nem pela fé, é pela graça, tá? Esses dois versos aí, Romanos 3, 24, João 1, 14. Então, a salvação é pela graça, a gente se aposta, a gente recebe essa salvação por meio da nossa fé, a gente tem que crer primeiro, mas até essa fé é uma graça de Deus, isso que é o bonito, né? E depois, como é que a gente vai demonstrar que nós recebemos a salvação, a graça de Deus? A gente vai fazer o que Deus orienta, o que Ele pede. E aí, sim, vem as obras. Então, elas são complementares. Nós já estudamos sobre isso em alguns momentos. Mas, respondendo a sua pergunta, para você ser vitoriosa, para você ser vencedora, que é o tema da semana, os vitoriosos, nós somos salvos por meio da graça de Cristo Jesus, por aquilo que Ele fez por nós na cruz. E eu estou mencionando que, em meio a essas vitórias que nós temos enfrentado e a vitória final, não é fácil, né? Cada dia nós temos uma nova luta. A gente fica felizes pelos peixes pescados, né? E às vezes alguns deles nem chegam em terra firme. A nossa visão é muito limitada. A gente conhece apenas o tempo que a gente está vivendo aqui, mas Deus sabe e tem planos maiores, Ele olha o futuro. E não é desanimador, nem sensacionalista que eu estou sendo. Eu estou sendo realista, não quero desanimar você, não quero ser sensacionalista, mas a Bíblia descreve que os fiéis vão passar, e aí entra o ponto de hoje, vão passar por situações difíceis e complicadas. Apocalipse 16, verso 14. E por isso é importante a gente estar preparado. Apocalipse 16, 14 diz assim, são os espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos, eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. A batalha do grande dia, que como eu mencionei ontem, nós somos o centro dela aqui na terra. Nós somos o objetivo final de Satanás e de Deus. Então não vai ser fácil. Tudo isso faz com que as promessas do Apocalipse se tornem cada vez mais atuais e mais poderosas. Existe um desafio e a nossa maior luta, a luta é espiritual. Você tem várias lutas, vários desafios. Um desses finais de semana, esse último final de semana, eu estive viajando e sentou ao meu lado um rapaz, e eu vou resumir em 30 segundos a história dele para a gente entender que a vida não é fácil, né? E quanto mais para aquele que busca Deus. 38 anos, estava fazendo uma viagem, e no meio da viagem de avião, ele teve um princípio de infarto, o avião teve que voltar. Ele foi internado, e depois ele estava voltando, e nessa viagem de volta ele sentou do meu lado, contando a história. 38 anos, novo. Por causa das lutas da vida, ele contou separação, questões financeiras, o medo de perder o filho, e a ex-esposa viajar com o filho para outro país. E eu fui conversando com ele. Assim é a nossa vida nessa terra. Ela tem momentos felizes, mas o cristão
também enfrenta desafios. Antes da vitória, os desafios vêm. 1 Pedro 5, verso 8 e 9, tem um conselho para os vencedores. Diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resiste-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, nós não somos solitários enfrentando os desafios. Na luta contra Deus, o diabo está procurando destruir tudo que pertence a Deus, incluindo a natureza, incluindo as criaturas, incluindo você e eu. E o texto diz assim, que a gente tem que ser sóbrio e vigilante. A gente tem que ficar atento, alerta. A gente não pode entrar de férias espiritual, né? Porque uma brecha é o momento do inimigo tornar vencedores em derrotados. Pensa comigo, às vezes esse fato de ficar atento, alerta, cansa a gente, né? Se você está dirigindo aí 10, 12 horas, pega a estrada, 10, 12 horas, é cansativo porque é muita tensão. Você fica tenso, você tem que ficar atento, e isso desgasta. Cuidar de uma criancinha o dia todo não é fácil, você tem que dar atenção para não cair, para não machucar. Há um desgaste nessa atenção, mas assim é a vida, assim é a nossa vida. Deus fala assim, ó, fica atento, fica vigilante. É desgastante, mas diante desse mundo que nós vivemos, esse é o conselho de Deus. A gente lê o texto aqui, né? 1 Pedro 5, 8 e 9, e destaca também que o diabo, nosso adversário, ele anda como um leão procurando alguém para devorar. Nós vemos as coisas ao nosso redor, mas o sobrenatural a gente não vê. Senão a gente enxergaria uma luta ao nosso redor. Uma luta em que Deus é mais forte, em que basta a gente estar do lado dele, para a gente se tornar vencedor. Mas se a gente pudesse abrir os nossos olhos espirituais, de repente você caminhando na rua, no seu trabalho, na sua casa, a gente veria um conflito entre o bem e o mal. É um desafio. E o texto diz também, o texto que a gente leu, que assim como nós estamos sofrendo aqui, há uma irmandade espalhada pelo mundo que também sofre, que também passa por desafios, por lutas, por dificuldades. Né? O texto diz assim, cumprindo a vossa irmandade espalhada pelo mundo. Existem pessoas fiéis a Deus que estão sofrendo em vários cantos do mundo. Aqui você vê uma imagem representativa da época da Inquisição. Mas se você for em alguns lugares, se você entrar na internet, nas redes sociais, aí você vai ver lugares do mundo onde os cristãos são duramente perseguidos. Na China, nos países que têm uma característica de perseguição ao cristianismo, à liberdade religiosa, Sri Lanka. Mas a Bíblia diz assim, mas a vitória vem por meio da fé. E por incrível que pareça, aí eu quero animar você a ser vitorioso, por incrível que pareça, esses países aí, parece que muitas vezes eles são mais fiéis e confiantes do que nós, né? Que temos tudo na mão. A gente está com a Bíblia na mão, a gente tem um programa de televisão, você pode falar de Jesus, pode pregar, mas no meio das lutas não desanime, continue firme, fortaleça a sua fé. Os vencedores são os que lutam bravamente. E eu digo para você o seguinte, que Deus te fortaleça hoje, que Deus, em meio às lutas que você tem enfrentado dentro do seu lar, dentro do seu coração, lutas físicas, lutas emocionais e a maior delas, que é a luta espiritual, que Deus te faça vencedor. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre os vencedores revelados no livro do Apocalipse. Amanhã a gente vai entender um pouquinho qual é o caminho, qual é a norma de conduta que deve viver aquele que quer ser um vencedor. Que Deus te abençoe, nós vamos orar nesse momento. Senhor, obrigado mais uma vez por mais um encontro, por mais um abraço teu em meio às nossas lutas, dizendo que nós já somos vitoriosos e que a recompensa será dada ao final ao teu lado. Te agradecemos,
oramos e suplicamos a Tua presença ao nosso lado, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.